Lembrando que, não sei se vocês aqui já ouviram, a expressão cessacionistas, né? Se não ouviram, vocês ainda vão ouvir. Se algum dia vocês ouvirem falar, cristãos cessacionistas, quem são os cessacionistas? Cessacionistas são cristãos que acreditam que os dons já cessaram. Baseado em 1 Coríntios 13, né? Que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 13, o famoso texto do amor, né? Que a pastora ali sabe até de cor, né, pastora? Ali diz, né? O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, baseado nesse texto bíblico aqui, os cessacionistas acreditam que o falar em língua já cessou, profecia já cessou, e muitos dons, como cura, por exemplo, milagres, já cessaram, né? Mas nós não somos cessacionistas. Nós acreditamos e já presenciamos com os nossos próprios olhos e nas nossas próprias vidas, né? Deus fazendo milagres, sinais, maravilhas, batizando no Espírito Santo, derramando dons nos dias de hoje, né? E em momentos passados. Então nós cremos que não cessou ainda, né? Mas tem alguns que acreditam que já cessou. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38 a 39. Uma curiosidade aqui, nesse texto de Atos 2, 38, que ele vai dizer, recebereis o dom do Espírito Santo. E essa palavra dom, ela significa presente. Aí o que a gente aprende aqui? Que o Espírito Santo ele é um presente. E se ele é um presente, ele é uma dádiva, ele não é um prêmio, como tem pessoas ou cristãos que acreditam que o batismo no Espírito Santo é um prêmio. Então, se eu for bonzinho, se eu me esforçar, se eu fizer muitas obras, né, e eu for todo correto, eu nunca pecar, então eu tenho direito a receber. Não, não é isso. Não é um prêmio por meritocracia. O batismo no Espírito Santo ele é um presente, é o dom, é um presente de Deus, que Deus dá pela graça, assim como tudo que Deus dá sempre é pela graça, né? Então isso aqui é muito importante colocar, que tem pessoas que pensam assim, eu não falo em línguas porque de certo eu sou um pecador, né? De certo eu tenho alguma brecha, alguma área na minha vida que eu não consigo me libertar, então por isso que eu não falo em línguas. Não tem nada a ver. A pessoa não fala em línguas porque Deus não quis dar esse dom, ou talvez ela não buscou o suficiente, mas isso não tem a ver com pecado ou com brecha, né? Porque sempre foi e sempre será pela graça. É um dom. Embora que aqui no texto Pedro diz, né, arrependei-vos e cada um seja batizado. Primeiro ele pede para se arrepender e depois seja batizado. Mas eu já vi testemunhos, né, de pessoas que receberam o dom do Espírito Santo acompanhado de falar em línguas, com uma fitinha cassete do missionário R.R. Soares, o cara ouvindo a fita no quarto em casa, ele escutou a pregação, creu na pregação e recebeu o Espírito no quarto. Dá para dizer se a pessoa se arrependeu de alguma coisa? Ela ouviu uma pregação, creu e recebeu. E assim quantas pessoas, né? Então, é pela graça, né? Ok? O batismo com ou no Espírito Santo, né? Lembrando que eu já fiz para vocês a separação, né? O que é o com e o que é o no. É uma promessa e mandamento. É um dom, ou seja, um presente dado com todo o mérito e virtude do doador, Jesus, sem que mereçamos, está escrito aqui, sendo uma experiência definida, pessoal, consciente e transformadora. Através desta experiência, Cristo derrama seu dunamis, seu grande poder, explosão em nós, ao nos inundar e transbordar com seu Espírito Santo.
O propósito é nos dar poder, força, virtude, dinamismo, graça e unção, sem o qual não podemos, como igreja, fazer sua obra na terra. Ele nos capacita a sermos suas testemunhas, como Isaías 43:10 e Atos 1:8. Para recebermos o batismo, precisamos apenas ouvir a palavra e crer, conforme Gálatas 3:2, 5 e 14, pedir com fé, Lucas 11, do 9 ao 13, receber e deixar fluir, João 7, do 37 ao 39. Jesus disse, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, basicamente, para receber o Espírito Santo, eu preciso ouvir a palavra, crer, ou seja, aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Para receber a experiência do êxtase, eu preciso pedir e desejar receber essa plenitude. Receber pela fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, então sem fé eu não vou ter essa experiência do êxtase, E eu preciso também me render, me entregar por inteiro. Nós sabemos de pessoas dos nossos encontros que aparentemente a experiência do êxtase, algumas dá uma impressão assim que é como se elas não tivessem, Porque talvez algumas dessas pessoas não se renderam completamente. Tem pessoas que travam, O meu pai, por exemplo, já contou para mim que teve algumas ocasiões que, não aconteceu exatamente nada, Porque o meu pai, eu tive uma pessoa que ele, nesse momento, ele se travava, Ele se travava. Então tem pessoas que meio que se trava, E aí acaba que não tendo assim uma experiência talvez mais real, Mas isso não significa que a pessoa não tenha o Espírito Santo. Eu mesmo tive uma experiência única minha, que no meu encontro com Deus, o meu primeiro, eu estava na fila para receber a oração e naquele mesmo momento eu estava pedindo a Deus, Senhor, eu quero o dom de falar em línguas, como a minha esposa recebeu, Mas quando eu estava na fila, o Espírito Santo me lembrou de 1 Coríntios 13, que Paulo disse, agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, que é o amor, E eu achava que o amor também era um dom, E hoje eu sei que o amor ele é muito mais que um dom, ele é a própria essência de Deus. Mas naquele dia eu achava que o amor era um dom. E eu disse, Deus, eu não quero mais o dom de línguas. Eu quero o dom do amor. Se o amor é o maior de todos os dons, então me dá esse dom. E eu fui orando na fila, Senhor, eu quero o dom do amor. E quando oraram por mim, acho que foi o apóstolo Edson, da Igreja Batista Shalom, lá de Blumenau, e eu tomei posse que eu recebi o dom do amor. Na minha mente eu recebi. Na prática tem dia que a gente dá uma esfriada no amor, Mas eu já suportei bastante coisa nessa vida. Eu creio que o amor sempre esteve presente comigo. Então, vamos lá. Então é crer, pedir, receber pela fé e se render. Após essa primeira experiência, dessa plenitude, desse revestimento, teremos ainda outros moveres do Espírito em nossa caminhada, ou outras experiências, podemos dizer, mas sabendo que Ele já está habitando em nós e temos a sua unção para cumprir o seu propósito. Embora não se possa dizer que todo o batismo no Espírito Santo venha acompanhado de um falar em línguas, olha só, está escrito aqui, estranhas, a glossolalia,
percebemos em todos os textos em que pessoas eram batizadas que todas falaram em línguas na experiência de seu batismo. Na verdade, não são todos os textos, alguns textos. Devemos também desejar esta experiência como evidência do batismo. Esse é o rio de água viva transbordando pela nossa boca, conforme João 7,37. É o louvor e oração inexprimível, A Bíblia fala em Romanos, que ele fala com gemidos inexprimíveis, Esse gemido inexprimível eu já vivi. Eu já vivi 2 tipos de gemido inexprimível. Eu já vivi o gemido inexprimível de eu ser tomado pelo Espírito Santo e de eu emitir um som equivalente a um gemido inexprimível. Isso eu já vivi mais de uma vez, talvez umas 5 ou mais. Mas eu acredito também que o gemido inexprimível é quando o Espírito Santo geme em nós, muitas vezes, em momentos que antecedem uma dor muito grande e uma experiência triste. Eu já tive essa experiência mais de uma vez também. Antes da morte do pastor Oscar, eu senti o Espírito Santo gemendo dentro de mim com gemido inexprimível. E eu já tive essa experiência outra vez também. E quando isso acontece, eu já sei que alguma coisa muito ruim vai acontecer. O Espírito Santo já meio que dentro de nós já nos avisando. Se prepara, porque vai acontecer algo doído, E eu tive uma experiência dessa um pouco antes da morte do pastor Oscar. E quando eu senti aquilo, eu já dentro de mim eu já sabia, alguma coisa vai acontecer. E minutos depois eu recebo o telefonema dizendo: o pastor Cristian vem correndo para Nova Trento, a Linara me ligando, que o pai não está nada bem. E quando eu cheguei no hospital, ele já tinha se passado. Então isso também é um gemido inexprimível. Você vê que é uma atuação do Espírito Santo, não é do teu espírito, não é da tua alma, é o Espírito Santo dentro de nós. Não há linguagem capaz de expressar as maravilhas de Deus. É orar no Espírito, falando em mistérios com Deus. Aqui no que diz respeito ao dom de línguas, A sua apostila tem essas manchas? Tem também. Tem também. Capaz de expressar maravilhas de Deus. Orar no Espírito, falando em mistérios com Deus, sem que pessoas ou mesmo anjos, demônios ou o diabo entendam. Quando a pessoa fala em uma outra língua, uma outra pessoa, ao menos que tenha interpretação, ela não consegue entender, nem anjos, nem demônios, nem o diabo consegue entender, só ela entende. Mesmo após a experiência do batismo, esse dom permanece conosco como um recurso que podemos usar sempre que quisermos. Pode-se dizer que a oração em línguas estranhas é uma arma de guerra, uma arma de batalha espiritual, porque como o inimigo não entende que eu estou orando, mas Deus entende e Deus ouve a oração de quem ora em línguas. 1 Coríntios 14, encontramos o ensino mais completo sobre o falar em línguas. Falar a Deus numa linguagem incompreensível aos homens serve para a edificação própria, é uma maneira de orar com o Espírito de Deus, embora que eu entenda que orar com o Espírito de Deus também é orar de uma maneira que as pessoas entendam, porque existe a oração lógica e comum, que é quando uma pessoa, por exemplo, pastor Cristian, ora por mim porque eu estou com dor de cabeça. Eu não preciso de uma unção sobrenatural para orar com a pessoa com dor de cabeça. Se ela pediu para mim que ela está com dor de cabeça, eu vou botar a mão na cabeça dela e eu vou orar: Pai, em nome de Jesus, eu repreendo essa dor de cabeça. Fora, em nome de Jesus. Amém. Simples assim. Agora, quando eu não sei o que a pessoa tem, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu posso pedir: Espírito Santo, me guia em oração, pastor Alice? E o Espírito Santo nos guia.
Tem orações que a gente faz que são orações tão lindas que a gente pensa, meu Deus, como eu estou orando tão bem assim, né? Eu nem sabia que eu orava tão bem. Mas é por quê? Porque a gente está sendo guiado pelo Espírito. E eu não estou falando em línguas, eu estou orando normal. Só que eu estou sendo guiado pelo Espírito. Então essa oração também é uma oração no Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que está me inspirando para fazer aquela oração, está dando para entender? Mas isso também pode acontecer de uma maneira em línguas, ok? Então todas as duas são orar no Espírito. Pastor, Pode falar. então assim, a gente ora uma coisa que nem a gente entende por que orou aquilo. Sim. Depois recebe a revelação da pessoa, no caso, que era exatamente aquilo que ela estava Que ela precisava ouvir. Isso prova que realmente é o Espírito Santo que está nos guiando na oração, né? Isso já aconteceu bastante. Sim. Eu também. Principalmente nos encontros. Assim, Nos encontros. A gente ia orar pela pessoa e a pessoa, o Espírito Santo dizia, né? Fala, filha, fala. E aí a pessoa contava tudo o que aconteceu com a vida dela, por que ela tinha os traumas, tudo. E na verdade, foi bem conduzido pelo Espírito Santo. E principalmente quando a gente pede, né? Que eu sempre, quando eu vou orar por alguém assim, eu peço, Espírito Santo, me guia, né? Me dirige. E ele geralmente ele vai no ponto, né? Ele vai no ponto. Então é importante a gente orar, Espírito Santo, me guia, né? Espírito Santo, tu sabes a realidade dessa pessoa, o que ela precisa ouvir, né? Então se a gente pede para Deus, ele coloca as palavras certas no nosso lado. Quando a pessoa ora em línguas, o entendimento fica infrutífero, enquanto o Espírito ora de fato, diz a Bíblia. Paulo recomenda, né, que todos falem em línguas, seria bom que todos falem em línguas, né, ele fala, no versículo 5, mas principalmente que profetizem. Né? Em relação a profecias em línguas estranhas, é importante que haja ordem, que a igreja se cale se não houver interpretação, falando para si mesmo e para Deus. Né? Isso é a recomendação de Paulo aos Coríntios. Né? Se não tiver intérprete, então que a igreja se cale. Ou, se a pessoa fala em línguas, que ela fale para si mesma, ou seja, ela fale baixinho, né? Para não causar escândalo, coisa assim, se não tem um intérprete. Né? Essa é a recomendação. Graças a Deus por falar frequentemente em línguas. Aqui Paulo dizendo. Agora, é evidente que se você está participando de um congresso, de um evento, até mesmo um retiro, né, um encontro, que todos estão indo lá para buscar um avivamento, estão indo lá para buscar o Espírito Santo, e se tiver várias pessoas orando em línguas ao mesmo tempo, ninguém vai ficar bravo com isso. Né? E isso não vai ser considerado escândalo e nem antibíblico. Por quê? Porque é um ambiente para isso. É diferente de um culto, que de repente tem visitante, que pode escandalizar, né, com alguma coisa meio que fora do comum, mas um congresso, um retiro, que as pessoas um seminário, né, a pessoa está indo lá para buscar ser cheia do Espírito Santo, receber mais, e de repente lá todo mundo, ou tem uma grande quantidade de pessoas orando. Nos dias de hoje, eu não considero isso escândalo, né? Mas pode haver um religioso que acha, né? Muitos pastores, inclusive o apóstolo René, nos congressos ele sempre sempre incentivava, né? Ora em línguas. Ora em línguas, começa a orar, né? Então não tem nada de errado. Né? É uma maneira de... O que eu achei estranho, acho estranho, é quando é num culto normal que de repente alguém começa a orar em língua alta, como já aconteceu aqui na nossa igreja, alto, saiu pela igreja fora, que quando tem visitante é capaz de pensar que é um espírito mal que entrou nela, não? Sim. O Espírito Santo, né? Culto, se tratando de igreja pequena ainda, né? Acho que o ideal realmente é ficar com a recomendação da palavra, né? Agora, claro, existem situações que eu quero crer assim, né? Eu quero crer que tem pessoas que, quer dizer, ela é realmente tomada pelo Espírito Santo de um jeito que ela acaba perdendo o controle, né? E aí, nós, por exemplo, que já somos cristãos, tem que entender, né? Tem que entender e respeitar
e não vão apagar o espírito, né? Mas depois o nosso trabalho havendo uma maneira de se aproximar do visitante, se for um convidado nosso, explicar a situação, né, para que ele entenda que é um dom e que pode acontecer, né, numa situação como essa. Assim como eu já vi cultos da pessoa manifestar demônio em pleno culto, né? Eu estava tocando violão e a pessoa manifestar demônio. Então, acontece também, né? E aí temos que entrar em cena e fazer o procedimento. Não na frente dos outros, né? A recomendação, tira a pessoa para um lugar isolado e faz a libertação lá, porque o diabo quer dar showzinho, né? O diabo não tem que dar showzinho na igreja. Lá em São João acontecia muito isso no começo. Sim, aconteceu algumas vezes. Aí tocava carregar o pessoa lá para baixo da escada, pela escada abaixo. Tem que carregar para um outro ambiente, né? Ô, pastor, eu tenho um irmão meu que foi pastor, né? Daí tinha um cara lá que direto lá e ficava endemoniado na igreja. Sim. Aí ele conta, né, que levou um pau assim, né, para o demônio do Mas um pau. Você sabe como é que eu toco a igreja? Que o cara pegou e foi, né? E o cara começou lá a se endemoniar, deu uma cipada no cara. Nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu o cara ou o demônio? Os dois. Mas E daí todo culto ele ficava lá. Ele se incorporava o demônio mesmo. Ele teve essa ideia de levar um pedaço de pau. Como expulsar o... Eu já vi uns depoimentos de ter pastores no campo da libertação, né? Para fazer um teste para ver se era demônio mesmo, o cara pegava tipo de uma, como é que chama? Um espinhozinho, né? E cutucar debaixo da unha para ver se é demônio mesmo. Porque se for carne, o cara vai manifestar na hora. Ei, para! Mas se é demônio, o cara nem sente, né? Nem sente. Eu já vi esse tipo de depoimento. São casos raros, né, da pessoa tipo fantasiar que é um demônio, né? Eu nunca vi um caso como esse. Geralmente quando eu vi manifestação de demônio, não era demônio mesmo. Porque fingir, acho que é complicado. Né? Mas tem de tudo nesse mundo, tem de tudo. Tem de tudo. Esse mundo tem. Mas se está fingindo, deve ter um demônio que está fazendo ela fingir. Também. Depende da motivação e interesse da pessoa, né? Porque Às vezes é caráter. nesse mundo que a gente vive tem de tudo, né? Não teve um caso aí agora recentemente que parece que tinha um pastor que botou uma roupa de mulher, saiu na rua. Vocês ficaram sabendo disso daí? Sim. Passou no Instagram? Só estou sabendo pela boca dos outros. Dizem que o cara colocou uma roupa de mulher e tal e saiu na rua e depois deu uma desculpa lá, usou um argumento. Mas era uma roupa escandalosa. era uma roupa escandalosa, né? Uma vergonha. Sei lá, o capeta. Ele deu uma explicação, mas até onde eu sei, quase ninguém entendeu a explicação, porque, né, é uma coisa realmente muito, muito complicada, né? O pastor sair na rua com roupa de mulher e ainda roupa... Eu não vi, ainda bem. Mas enfim, deixa pra lá, né? Diante de algo tão glorioso que o Senhor preparou para nós, só nos resta obedecer ao mandamento dado em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Eu tenho aqui, né, do meu resumo que eu uso no encontro, resultados do batismo no Espírito Santo. Só lembrando, né, que de acordo com 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, os dons são dados conforme o desejo do Espírito. Está escrito ali. Então, os dons, Deus dá conforme Deus quer. Né? Então, Deus dá o dom de operação de milagres, outro Deus dá o dom de falar em línguas, outro Deus dá o dom de interpretar, outro de profetizar, outro de curar, outro tem o dom da fé também, que é a pessoa que tem uma fé meio que fora da curva. Né? Então,
Então tem vários dons, a Bíblia fala, e ali em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, fica claro que os dons Deus reparte como Ele quer. Então ninguém é obrigado a ter o mesmo dom do outro. E eu tenho que respeitar Deus, que deu o dom A para um, o dom B para o outro, o dom C, e assim Deus faz como Ele quer, e Ele é Deus, não tem que dar explicação para ninguém, né? E eu agradeço a Deus pelo dom que Ele me deu, e se tem algum dom que eu não tenho, que eu quero, eu posso pedir, né? Se não tivesse o mesmo dom, A gente não formaria um corpo, né? Então Deus já fez assim, Ele dá dons diferentes, habilidades diferentes, para que a gente forme um corpo, e está tudo certo. Os resultados da plenitude no Espírito, né? Desse batismo no Espírito Santo, quando eu sou realmente tomado pelo Espírito, normalmente eu vou ter uma sensibilidade maior ao pecado, eu vou ter uma vida que glorifica Jesus, posso ter mensagens proféticas, eu posso ter visões, revelações, e posso até cantar cânticos espirituais, né? Isso pode acontecer, manifestação de dons espirituais, como cura, línguas, profecia ou discernimento de espírito, que, diga-se de passagem, um dom muito importante para os dias de hoje. Normalmente, se a pessoa está cheia de Espírito Santo, ela vai ter um desejo maior de orar, de louvar, de adorar, interceder e de ler a Bíblia, né? Se eu não tenho vontade de orar, nem de louvar, nem de orar por ninguém, nem de ler a Bíblia, presta atenção que o azeite na lâmpada pode estar com nível muito baixo. Que o Espírito Santo, ele vai me levar a essas coisas. O Espírito Santo quer que eu ore, o Espírito Santo quer que eu louve, o Espírito Santo quer que eu adore, ele quer que eu ore pelos outros, ele quer que eu leia a Bíblia, ele quer. Então, se eu estou cheio dele, não tem lógica que eu não gosto de fazer essas coisas, que eu não quero fazer essas coisas, né? Ok? Depois a Bíblia vai dizer em Efésios 5, do 18 ao 21, sobre a necessidade de se encher do Espírito Santo, né? Ou seja, manter a lamparina acesa, manter o recipiente cheio do óleo. E em Filipenses 2, do 5 ao 7, a Bíblia também fala sobre se esvaziar, que é uma outra experiência interessante, porque normalmente uma pessoa que vive cheia do Espírito o tempo todo, todo instante, todo dia, toda hora, ela corre um risco de ter que estar tendo que lidar com o orgulho ou com a soberba de uma maneira maior do que todas as outras pessoas. Porque se eu vivo o tempo todo cheio, o tempo todo na plenitude, eu posso ficar altivo, porque o Espírito Santo me dá poder, e uma pessoa cheia de poder o tempo todo é perigoso. Para continuar ouvindo, e aí, né, no que eu peguei, o YouTube pulou e eu não achei mais a continuação. Para eu descobrir quem era o pastor. Era um pastor bem jovem, e ele não eu acho que ele está fora do Brasil, pelo que ele falou. Mas na época ele estava no Brasil, na época que aconteceu isso. Ele disse que ele estava tão cheio do Espírito Santo, ele passou uma noite toda orando, orando. E aí, quando era 5 da manhã, ele estava dançando com a vassoura, um louvor dançando com a vassoura. E para ele estava dançando com Jesus pela casa. E aí ele estava assim a mil. A mulher dele disse: cara, vai dormir porque tu vai ficar louco. Tu vai dormir, tu tá a noite toda aí. E o louvor tocando e nem ela conseguia dormir, né? Aí daqui a pouco o Espírito Santo disse para ele que ele tinha que ir para o mercado público. Aí ele foi para o mercado público, só que ele foi de trem. Então, não sei qual era a cidade, eu estava tão prestando atenção nele que eu não prestei atenção na cidade. E no que ele entrou no trem, só tinha uma senhorinha sentada no banco do trem. Aí ele foi de bermuda e camiseta, ele ainda falou, fui de bermuda e camiseta mesmo, peguei o tênis e fui. Aí cheguei lá, o Espírito Santo falava para mim, chega mais perto dela. Aí ela dizia, e ele dizia, eu não. Era uma senhorinha bem velhinha. Eu não, você chega perto dela, você é acusado de tarado.
Eu de bermuda, camiseta e tênis, e a senhorinha ali sentada, assim, aquele trem que tem um banco na frente do outro, né? Aí o Espírito Santo dizia para ele, senta perto dela. E foi cobrando. Aí ele disse que estava cheio do Espírito Santo, sentou. Aí o Espírito Santo disse para ele, canta no ouvido dela, hoje o teu milagre vai chegar. Sim. Aí ele disse, mas nem por nada, se eu fizer isso ela vai me chamar tarado. Aí o Espírito Santo foi apertando ele. Aí ele chegou perto do ouvido dela, senhora, me dê licença, hoje o teu milagre vai chegar. Aí ela começou, a falar em línguas e rodar por dentro do trem, aquelas velhinhas do coque, ela era da Assembleia. Aí ela se manifestou mesmo, aquela assembleiana que rodava, e ela disse, eu saí de casa pedindo a Deus o meu milagre, e eu me sentei nesse banco pedindo a Deus o meu milagre, que hoje eu preciso do meu milagre, e o Senhor sentou ali, eu olhei para o Senhor, Deus disse para mim, pede para ele o teu milagre, E aí ele chegou e você está falando isso? Aí ele disse, onde é que a senhora está indo? Estou indo no mercado. Aí ele seguiu a velhinha, porque ele achava que o propósito dele, do Espírito Santo ter mandado ele, era lá no mercado público. Aí ela saltou lá, ele também saltou, ele foi para dentro do mercado e ela para dentro do mercado. Depois, ele achava que ele tinha que evangelizar a moça do caixa. Pelo que ele estava achando, a direção era essa. Só que aí a velhinha veio com o carrinho cheio de compra e ela disse assim, moça, eu ainda estou esperando meu milagre, eu não tenho um centavo para pagar a conta. Aí ele disse que por coincidência tinha R$300 no bolso da bermuda. Aí ele olhou e disse, não é com a moça do caixa, é com ela mesmo. Aí ele disse para ela, quanto é que deu isso aí? Aí ela disse, nem faço ideia, mas não dá R$200. Aí ele disse para a moça do caixa, completa R$300 de compra dela, porque eu devo ter saído às 5 da manhã de casa para cá, para dar um milagre para ela. Aí ela voltou, completou R$300 de compra. Aí ela disse, não, eu estou sem nada dentro de casa para comer, para dar para meus filhos. E Deus disse que hoje o meu milagre ia chegar. Amém. Glória a Deus. Incrível, né? Eu queria ter essa sensibilidade, assim, né? Mas ele passou uma noite toda orando. Sim. Por isso que ele ficou cheio eu tive uma experiência que a gente participou de um congresso também, que a gente estava tão tomado pelo Espírito Santo que ele foi me guiando lá dentro da cidade de Florianópolis. Ele ia falando para mim, entra na rua tal, vai para frente, agora anda 3 quilômetros. Ele ia falando. Eu fui parar numa casa lá e tive uma experiência sobrenatural. Já vi testemunho de pessoas dizer que a pessoa está num culto e Deus diz, olha para trás de ti. E atrás da pessoa tinha uma pessoa toda cheia de feridas nos pés, no corpo, doente, né? E o Espírito Santo dizer, beija as feridas dos pés da pessoa. Meu Deus. E a pessoa beijar os pés e a outra pessoa ser curada na hora. Curada de todas as feridas só porque ela beijou os pés. Então essas coisas eu acredito nisso, isso é real. Agora, pode acontecer também, né, da pessoa estar tomada por um outro espírito, né? Mas o espírito que ele pede muitas vezes para a gente fazer algumas loucuras, isso é real. Deus às vezes pede umas loucuras da gente mesmo, né? Eu já tive várias experiências, né, principalmente de pregar o evangelho assim em ambiente público. Deus me dá uma ousadia, eu vou lá e falo. Já orei por pessoas em público no meio da estrada, que Deus dava direção, não tem medo não. Deus falou, eu estou fazendo, né? Então, mas o Espírito está sempre sujeito ao profeta, né? Tem que ver o que a gente vai fazer. Um dia eu estava fazendo preparo para trabalhar no encontro, e era aquele preparo pesadão, que a gente tinha um dia só de líquido, né?
Era um mês de preparo e a gente ficava bem, era bem difícil de fazer. Aí eu estava naquele preparo e Deus disse, vai lá na casa da fulana, lá no final da minha rua, e ora por ela. Aí eu cheguei lá, conversei, puxei conversa, aí eu disse, tá tudo bem? Ela disse, tá. Aí eu disse, Deus me mandou aqui orar por ti. Aí ela assim, será que não é pelo meu neto que está na UTI? Aí eu disse, não sei, Deus me mandou orar por ti, então vamos orar nós duas por ti, que estás aí sofrendo porque ele está na UTI. Eu não sabia, mas a gente ora por eles também. Aí oramos e a criança estava desenganada. Tinha nascido com um problema que os pais, o sangue era incompatível e a criança tinha que trocar o sangue, né? Como é que eles faziam lá? Tinha que fazer uma transfusão. Aí oramos. E a criança também até hoje. Mas a criança ficou com uma deficiência, uma leve deficiência da doença, né? Acho que ela ficou um tempo sem respirar e ela ficou com uma lesão. Mas está viva até hoje. Amém. Glória a Deus. É sobre a experiência ali, sobre a experiência de se esvaziar, né? O apóstolo Luiz Hermínio também ele dá uma explicação, né? Uma revelação que Deus deu para ele, né? Que na Arca da Aliança, Deus ele descia sobre o vazio, né? Que é essa tampa que tem aqui em cima da arca, né? Então aqui era colocado o sangue, onde Deus descia em formato de nuvem e ele aspergia o sangue que era derramado aqui em cima, aqui, né? Então nesse espaço vazio. Então isso foi uma revelação que Deus deu para ele, né? Que muitas vezes para a gente receber algo de Deus eu preciso estar vazio também, né? Então é importante também ter a experiência de ficar vazio, né? Agora, eu quero crer também que o principal vazio que eu tenho que estar é vazio de mim mesmo, né? Vazio do meu eu, vazio dos meus títulos, como diz aquela música da pastora Nívia Soares, né? Eu quero me esvaziar da religiosidade, eu quero me esvaziar de todos os meus títulos, eu quero me esvaziar de tudo aquilo que me afasta de Deus. Então eu creio que esse é o principal esvaziamento que eu preciso fazer, né? Mas de tempos em tempos, a verdade que eu quero deixar aqui para vocês, que também não é pecado você não conseguir estar o tempo todo cheio, porque na verdade nem todo mundo consegue, né? Porque a vida corrida como é das pessoas, né? Agora, como diz a minha esposa, eu posso me encher, a Bíblia diz, né? Enchei-vos do Espírito com salmos, cânticos e hinos espirituais. Então eu posso me encher orando, eu posso me encher cantando, e isso eu posso fazer no meu trabalho, eu posso fazer onde eu estou, né? Não tem que parar tudo que eu estou fazendo agora, eu vou fazer minha devocional para me encher do Espírito, né? Não, eu posso me encher todo o tempo, né? Em primeiro lugar é parar de dar brecha, né? Porque vaso furado fica difícil de encher, né? Encerrado então o assunto do batismo. Ficou alguma dúvida? Vamos para frente? Vocês querem mais um pouco hoje? Ou querem parar por aqui? Acho que para por aqui mesmo, porque não olha tanta coisa que tem. Amém? Vamos orar então? Amém. Quem que pode orar e agradecendo a nossa aula de hoje? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos teu santo nome, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus, de aprender cada vez mais de Ti, Senhor. De nos enchermos, Senhor, da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, Deus. Obrigada, Pai, por cada um que aqui esteve, Senhor. Obrigada pela sabedoria que vem de Ti, Pai. Nos leve em segurança para nossas casas, Senhor. Nos dê uma boa semana e faça com que domingo, Senhor, todos estejam aqui, Deus, e com um visitante junto, um convidado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês.